O sangue é o rio da vida. Mas para esses dois jovens, este é um rio bravio. Pressione com sua mão. Tá sangrando um pouco, filho. Seus vasos sanguíneos se espalharam em um emaranhado misterioso que se enchem de sangue, correndo o risco de rupturas perigosas Só um poderia ter morrido. e modificando sua anatomia. Minhas duas pernas eram deformadas, parecidas com as de um dinossauro. Agora, uma exploração nos sistemas de suprimento de sangue dos dois jovens vai dizer o que acontece quando eles ficam grandes demais O batimento cardíaco dele está subindo. e como a ciência está combatendo isso. Anatomia rara. Sangue. Todos os segundos de todos os dias, sem cessar, nosso sangue irriga todas as trilhões de células de nossos corpos. Ele leva alimento e oxigênio para elas, remove impurezas, combate infecções e mantém estável a nossa temperatura. Nosso sangue flui sem parar por meio de um enorme e intrincado sistema de veias. O sistema vascular. Se fossem alinhados, os vasos sanguíneos de nosso corpo se estenderiam por cerca de 150 mil quilômetros, o que é 4 vezes a circunferência da Terra. Este incrível sistema de encanamento é tão essencial à nossa sobrevivência quanto o coração, os pulmões ou o cérebro. Mas existem alguns seres humanos que possuem uma coisa boa em excesso. Um sistema vascular exuberante com excessivos vasos sanguíneos transportando sangue em abundância. Eles têm o que se chama de malformação vascular. Olha como eu pulo rápido. Faz 2 anos que o órfão vietnamita Son Phan mora em Owen. Alan Walter e suas 2 filhas moram em Halifax, Canadá. Que difícil! Estou tentando fazer as coisas de cowboy, mas não dá certo. Son é diferente de várias maneiras. Ele é o melhor jogador de futebol e de badminton de sua turma. Son também tem um problema de saúde raro, conhecido como malformação vascular, que afeta sua enorme rede de vasos sanguíneos. Isso modificou as veias de seu rosto e impactou tudo, desde a maneira como ele come, a maneira como ele fala e respira. Tenho isso desde pequeno. Eu me sinto meio mal. Son tem artérias típicas, os grandes vasos que conduzem sangue arterial, que leva alimento e oxigênio para as muitas células de seu corpo. O sangue deles entra em vasos bem menores, chamados capilares, que entregam os suprimentos às suas células. Os capilares também recolhem os resíduos que as células produzem. Assim como rios que transportam água para o oceano, pequenas veias afluentes levam sangue venoso para outras veias cada vez maiores que o transportam para o coração de Son. Então, o coração dele bombeia esse sangue para outros órgãos que removem as impurezas. Mas do lado esquerdo do rosto, as veias de Son formam um emaranhado confuso e elas não vão a lugar algum. Ficam extremamente inchadas de sangue e deformam o lado esquerdo de seu rosto. Segundo os médicos, a malformação venosa de Son é a única no mundo. A malformação venosa de Son é extraordinária por causa do tamanho e porque envolve quase metade do seu rosto. Certamente, ele tem a maior malformação venosa facial que já vi. Son, Caroline, Robin, o café está pronto. Tá bom. Venham para a mesa. A malformação de Son é tão grande que provocou uma modificação em seu crânio e suas mandíbulas não se alinham. O resultado é que ele é forçado a mastigar do lado direito, onde a parte superior e inferior estão alinhadas. A comida é suficiente, Son? Você quer que eu corte para você? Son nasceu com essa malformação que os médicos acreditam ter sido provocada durante o início da gestação, quando um gene que levava as instruções para a criação das veias mutou espontaneamente. Os genes são partes do DNA que transportam os projetos do corpo humano. Alguns deles informam as células primitivas, as células-tronco, como devem formar o sistema vascular. Mas no caso de Son, os médicos acham que esse gene continha uma substância química incorreta. É possível que ele tenha uma mutação nas células-tronco que produzem os vasos sanguíneos no lado esquerdo do seu rosto. Provavelmente uma célula-tronco mutou e ela foi responsável pela malformação venosa nesses tecidos. Isso parece que foi há muito tempo?
Parece. Quando os Walters ficaram sabendo da história de Son, ele vivia num orfanato vietnamita. Esta é uma foto do quarto onde você dormia? Aqui? Sim. Onde é? Ali? É. Quem mais dormia nesse quarto com você? Quantos meninos? 18. 18? 18? Um quarto com 18 meninos? Quantas camas tinha? Na verdade, 4 beliches. 4 beliches? Nós sabemos que ele foi mandado para esse local quando tinha 3 anos. Oh, ele era tão bonitinho quando era bebê. Quando Son era bebê, sua malformação era bem menor. Mas conforme ele cresceu, o volume cresceu mais depressa que ele. E isso chama muito a atenção. No Vietnã, quando saio na rua, todo mundo me olha. Os médicos também prestaram atenção. Já que a malformação estava crescendo, eles diagnosticaram erroneamente como sendo um tumor. Tumores crescem porque células anormais crescem rápido demais. Mas a malformação de Son cresce por um motivo diferente. Em termos de uma malformação venosa, acho que crescimento não é o termo apropriado. É mais uma expansão. É mais como se fosse um balão com paredes fracas. Como veias normais, as de Son têm paredes com camadas múltiplas. A camada intermediária inclui um tipo de músculo chamado músculo liso. Sua função é abrir e contrair os vasos sanguíneos, fazendo com que a pressão sanguínea suba ou baixe. Os médicos acreditam que nas veias com malformação de Son, esta camada seja fina e fraca demais. O resultado é que o sangue bombeado por meio dos vasos esteja fraco demais para inflá-los. Algumas dessas veias estão perto da superfície da pele de Son e correm um alto risco de serem perfuradas. Quando ele tinha 8 anos, assim como outras crianças no Vietnã, ele dormia em uma esteira de bambu. E um pedaço de bambu perfurou sua bochecha. Alguma coisa entrou no meu rosto e saiu um monte de sangue. Precisei ir para o hospital. Você ficou com medo? Sim, parecia uma fonte. Ficou jorrando. Ficou jorrando como uma fonte? Sim. Son poderia ter morrido. As veias de Son também estão invadindo suas vias respiratórias, que transportam o ar para seus pulmões. Suas veias inchadas se dilataram tanto que começaram a comprimir as vias respiratórias, podendo provocar uma asfixia. Estamos perto do mar. Você consegue ver algum barco? Não. Son não conseguiria o tratamento médico adequado para sua situação no Vietnã. É por isso que os Walters decidiram assumir a guarda dele na América do Norte, enquanto ele se submete a vários tratamentos para a retirada de suas veias malformadas. Quando Son chegou ao Canadá, a malformação provavelmente cobria 2/3 de seu rosto, embaixo dos olhos. Sua boca estava empurrada para o lado direito do rosto e nem dava para ver que ele tinha boca. Você quer ver a praia, Son? Quero. Pode ficar perto. Meu maior sonho é ser um menino normal. E que quando eu for a algum lugar, as pessoas não fiquem me olhando. Lá vem mais um dos grandes. Está vendo? Sim, estou ali. É. Son já passou por 19 tratamentos que reduziram a confusão de veias inchadas em 15%. A meta é 80%. Tirou outra foto boa? Tirei. Muito bem. Costumava ser 2 vezes maior que isso. Era quase deste tamanho. A diferença em sua aparência agora é incrível. Ele se sente muito bem com ela agora. Ele está bem mais sociável e quer sair mais de casa. E embora as pessoas ainda olhem para ele, ele não se incomoda mais. Sem os procedimentos, a malformação de Son continuaria a crescer, mantendo o risco de asfixia e mais perfurações com sangramento em esguichos. Son está ficando muito bom. Faz 2 anos que Son está em tratamento. Durante esse tempo, ele e os Walters criaram vínculos. 10 a 18. 10 a 18.
Ele é um menino maravilhoso e ele é responsável com o tratamento oferecido. É como um filho de verdade. Quem te ensinou isso? Ninguém. Embora Som esteja afeiçoado aos Walters, ele sente saudades do Vietnã. Por ser órfão, ele estaria vivendo com a família adotiva lá. Você venceu por 21-11. Onde anda praticando? Em lugar nenhum. Ah, é? Para que ele volte para casa, os últimos 5 procedimentos para remover suas veias errantes serão realizados em apenas 5 meses. Mas podem pôr a vida de Som em risco. Os riscos dos procedimentos seriam um inchaço que bloqueasse as vias respiratórias. O próximo tratamento de Som será daqui a 2 dias e será para prevenir que a passagem de ar por sua garganta não seja bloqueada. Muito bem. Um tubo respiratório é inserido em sua traqueia. Vamos pôr um novo, tá bom? Eu sei que você não gosta disso, mas isso facilita muito as coisas. Isso permite que ele respire sem usar a boca ou o nariz. Eu sei que você não gosta disso, eu sei. Owen faz a troca uma vez por mês. Tá bom assim? Deixa eu ver. Sim, está prontinho. Com um tubo respiratório novinho, Som está quase pronto para o seu próximo procedimento. A melhor parte é quando termina. Quando me apronto para ir, sinto um pouco de medo, porque vou ao hospital. E agora, o que vem? Som e Alan vão viajar até o Hospital Infantil de Boston, um dos melhores centros de tratamento de malformações vasculares. Só vamos ficar lá alguns dias. Isso mesmo, só alguns dias. Não é de se admirar que Som esteja nervoso. Sua programação apertada encavalou os procedimentos. Mais alguma coisa, Son? Acho que... meus chinelos. Chinelos, boa ideia. Isso significa menos tempo para cicatrizar. O procedimento de amanhã também envolve o fechamento de parte deste incrível sistema vascular com o uso de uma substância química extremamente tóxica. Som Fan, de 12 anos, chega ao Hospital Infantil de Boston para um tratamento com injeção para reduzir algumas veias gigantes de seu rosto. Muito bem, Son, lá vamos nós. Dentro de uma semana, o Dr. John Mulligan vai retirar cirurgicamente as veias encolhidas. Som, você está aí? Oi, cara. Oi, doutor. Prazer em vê-lo. É um prazer revê-los. Como vai? Ganhou algum torneio de golfe? Está chegando perto. Deite-se um pouco, por favor, Som. O que quer que eu faça? Quero que baixe sua cabeça para ver se ela incha. Tá bom. Um pouco, você percebeu? Sim. Isso é bom. E essa parte da bochecha ainda fica no caminho quando você morde? Sim. Ok, pode sentar, Som. Vamos. Som ainda vai fazer mais alguns tratamentos com injeção e cirurgias antes de voltar para o Vietnã, muito significativos na redução de sua malformação. O problema mais sério é o lábio. Ele foi deformado e estendido pela malformação venosa, de tal forma que ele agora tem um lábio maior e uma abertura oral maior. E a questão é, será que vou conseguir diminuí-lo eliminando o tecido de dentro? E será que ele talvez consiga afinar sozinho? Sim. Notei que ele faz um pequeno movimento aqui quando ele tenta sorrir. Dê um sorriso, Som. Isso. Bem pequeno. Agora relaxe. O rosto humano consegue fazer uma variedade incrível de expressões faciais. Elas são produzidas por mais de 30 músculos que puxam pequenas áreas da pele quando eles se contraem. Feche a boca e franza assim. Mas no lado esquerdo do rosto de Som, a maior parte dos músculos foi substituída por veias inchadas. O tecido entre elas é, na maior parte, essa massa esponjosa. Você consegue fechar bem os olhos? Isso, feche bem fechado. Muito bom. Sem quase nenhum músculo na bochecha esquerda, Som quase não consegue mexer esse lado do rosto. E ele jamais conseguirá produzir um sorriso largo. Mas o Dr. Mulligan espera acabar conseguindo reconstruir o lábio dele. Podemos fazer esse contorno um pouco menor. Eu vou prender o canto da boca com o tecido da perna dele ao osso de baixo para que ele fique preso. Mas não sei se estou pronto para fazer isso. Sei. Vou continuar tentando fazer isso diminuir, fazer o canto diminuir. Está pronto para amanhã? Muito bem, Som. Até qualquer hora amanhã. Até. Na manhã seguinte, Som volta para mais uma sessão de injeções. Odeio esse pijama.
Eu sei. Ele não é exatamente a coisa mais moderna. Bom dia. Bom dia, prazer em vê-lo. É um prazer vê-los. Como vão as coisas, Som? Bem, O procedimento com injeções se chama escleroterapia e vai ser realizado pelo Dr. Ahmad Alomari. A escleroterapia consiste basicamente em injetar um agente esclerosante nos vasos sanguíneos abnormais que vai destruir esses vasos a partir de seu interior. As veias mal formadas de Som são tão grandes que elas sangrariam em profusão se fossem retiradas cirurgicamente. Mas as injeções da escleroterapia vão retirar todo o sangue das veias em questão, transformando-as em tecido cicatrizado. Mais tarde, elas poderão ser retiradas com um sangramento mínimo. Como discutimos, as partes que vamos nos dedicar hoje serão as partes mais macias aqui. Muito bem. E mais uma aqui. E mais algumas ao redor dos olhos. E mais uma no couro cabeludo. Ótimo. Os medicamentos que usamos são muito tóxicos. E vamos tentar evitar o tecido adjacente enquanto estivermos injetando o material tóxico. 1, 2, 3. Que tal um sorriso? O tratamento de hoje vai ser mais fisicamente traumático do que o normal. Pela primeira vez, o Dr. Alomari vai injetar um agente tóxico em tecidos sensíveis dentro da boca de Som. Perfeito. Vou deixar minhas iniciais no seu rosto como sempre. As veias inchadas de Som estão lentamente fechando sua garganta. Assim, o médico vai mirar uma área próxima às amígdalas para diminuir os vasos sanguíneos indesejados. A curto prazo, a toxina vai provocar mais inchaço e vai invadir ainda mais a garganta dele. E existem riscos ainda maiores. A gente tem que tomar cuidado para não injetar o remédio em um nervo normal sem querer, porque isso vai destruir esses nervos. Se muita toxina for injetada no corpo de Som, ele pode ter uma parada cardíaca e morrer. Até depois do procedimento. O pequeno vietnamita está com medo, mas impassível, como sempre. Ele é uma criança muito corajosa. Ele ajuda muito e eu nunca o ouvi se queixar. Você está indo muito bem, Som. Continue respirando. Eu entro na sala de cirurgia com ele e fico ali enquanto eles lhe dão o anestésico. Eu seguro sua mão e quando ele adormece, eu lhe dou um beijo e saio da sala. Pronto. Boa sorte. Até daqui a pouco. O Dr. Alomari está prestes a injetar uma substância química tóxica em Som Phan para destruir parte de seu sistema vascular. Isso vai provocar um colapso em algumas de suas veias enormes e desgovernadas, permitindo que, se tudo der certo, sua estrutura facial seja reconstruída. Som Phan está prestes a se submeter à sua 16ª escleroterapia. O Dr. Ahmad Alomari vai encolher uma parte das veias embaraçadas e inchadas do menino com uma substância química tóxica. Daqui a uma semana, elas serão cirurgicamente removidas. Este é o paciente Som Phan. Ele tem uma grande malformação venosa na bochecha esquerda. Som ainda vai fazer mais 2 escleroterapias antes de voltar para o Vietnã. Até agora, os tratamentos fizeram maravilhas no seu rosto, graças em parte à precisão dos instrumentos. Fazemos essas intervenções utilizando agulhas muito pequenas para que as incisões não sejam visíveis na pele ou provoquem cicatrizes. E vamos tentar evitar o tecido adjacente. Mas a escleroterapia traz alguns riscos. Os vasos sanguíneos com malformação são destruídos quando um agente tóxico é injetado neles. A mesma técnica é realizada com varizes, mas com uma toxina mais suave do que a que será utilizada hoje: etanol. Vamos começar com 5 frascos e depois eu quero uma seringa de 20 centilitros. Por favor. Sim, doutor. Se o etanol for injetado acidentalmente nos nervos adjacentes, ele vai destruí-los. Para ajudar o médico a atingir apenas as veias com malformação, a toxina é misturada a um contraste. Isso permite que o Dr. Alomari veja as veias-alvo em uma imagem ao vivo de raio-x. É preciso confirmar a localização e ter um bom mapeamento da anatomia. Depois de obter o acesso e confirmar que estamos na malformação, também temos que tomar cuidado com o tecido adjacente. No procedimento de hoje, o Dr. Alomari insere agulhas nas veias-alvo e é de onde ele primeiro vai sugar para fora o sangue.
Depois, as mesmas agulhas esguicharão a toxina da escleroterapia. Quando a toxina é injetada, ela destrói a camada de células endoteliais que revestem a veia. O resultado é que os vasos minguam, formando tecido de cicatriz endurecido. Para a pálpebra superior, vamos precisar de uma agulha pequena e afiada. O Dr. Alomari precisa monitorar cuidadosamente a quantidade de etanol que injeta. Uma quantidade exagerada pode provocar uma parada cardíaca. Ele não sentiu demasiadamente, então imagino que possa lhe dar um pouco mais. De repente, o coração de Som dispara. Ele está sentindo a toxina. O ritmo cardíaco aumentou. Vejam que os batimentos subiram, apesar de ele estar tomando anestésicos para controlar a dor. Isso significa que o corpo dele está reagindo à injeção e ele ainda está sentindo dor. Som recebe mais anestésicos para atenuar a dor. Os batimentos cardíacos dele subiram a 100. Está voltando. Vamos fazer por dentro da boca. Com a situação controlada novamente, o Dr. Alomari se prepara para a injeção mais difícil de hoje, bem dentro da boca de Som, no tecido sensível, perto das amígdalas. Me passe a agulha quando eu estiver pronto. Se o Dr. Alomari atingir o ponto errado, ele vai danificar os nervos na garganta de Som para sempre. Prontos? Vamos lá. Ligue em 0,7 litro. Perfeito. O procedimento é um sucesso. Ele se saiu bem. Estou imaginando um grande inchaço durante quase uma semana. Além do rosto, a garganta de Som também vai inchar. E isso vai afetar a sua alimentação. Acomode contra a parede posterior da garganta. Bom dia. Oi, Sam. Na manhã seguinte, o Dr. Alomari vai examinar o menino. Sentiu alguma dor quando engoliu o líquido, o suco que tomou ontem à noite? Sentiu alguma dor? Dói quando você engole, Som? Sim. Dói? Sim. Tá bom, entendo. O inchaço na garganta é grande e nos próximos dias Som só vai poder ingerir líquidos e os comprimidos para a dor vão ser esmagados e misturados no líquido. Parece saudável. Que bom. Ele só tem que continuar a tomar os antibióticos e manter sua cabeça elevada e tomar os analgésicos se ele achar que precisa. Entendo. O inchaço pode durar até 2 semanas ou mais, e não há nada que se possa fazer a respeito neste momento, a não ser esperar que diminua. Um mês depois, Som já está totalmente recuperado da escleroterapia e da consequente cirurgia para a retirada das veias encolhidas. Antigamente, eu tinha que beber destilado, mas agora eu consigo beber direto, do jeito que as pessoas bebem. Nos últimos 2 anos, desde que o tratamento médico começou, Som já passou por uma incrível transformação. Os médicos esperam que depois dos próximos 3 procedimentos, 80% de sua malformação venosa tenha sido removida. Aí então, Som vai voltar para o Vietnã para morar com sua família adotiva. Mas os Walters esperam que ele volte para a América do Norte para fazer mais tratamentos e se aproximar de seu sonho de ter um rosto normal. Muito bem. Eu sabia que ia fazer isso. As mudanças físicas até agora já alteraram os sonhos de Som. Ele me disse uma coisa na semana passada sobre talvez se casar. Ele disse, antes de vir para o Canadá, eu não queria me casar. E eu não quis perguntar por quê. Não importa o que a vida guarda para Som, mas seu futuro está no Vietnã. A pior parte agora é saber que sua convivência conosco em breve vai terminar. E vai ser uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Você sempre come esse tipo de salada no Vietnã, Som? Sim. Quando eu terminar, vou para o Vietnã. Eu não sei quando eu vou poder voltar. Não sei quando. Se Som voltar, os médicos poderão terminar sua reconstrução arquitetônica facial e, finalmente, ele vai conseguir alcançar seu sonho de se tornar uma pessoa normal.
Mas existem outras pessoas com sistemas vasculares tão extraordinários que partes de seus corpos estão radicalmente transformados para sempre. Minhas duas pernas eram deformadas, parecidas com as de um dinossauro. Era como se alguém pegasse um pé feito de barro, amassasse bem e colocasse de volta. Michael Politzer, de 16 anos, vive com sua mãe em Carlisle, Pensilvânia. Você tá fora! Tecnicamente, isso não conta. Legal. Em muitas maneiras, sua vida é igual à de outros meninos de sua idade. Um strike! Não é um comentário, é uma canção. Eu gosto de ver filmes, jogar, ler livros, mexer no computador, mandar e-mails. Mas tem alguma coisa em sua constituição física que o diferencia. 1, 2, 3. Michael tem uma síndrome rara que transformou seu sistema vascular e grande parte de sua anatomia. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Klippel-Trenaunay, ou SKT. Eu tenho isso desde que eu nasci. O sistema circulatório, na parte inferior do corpo de Michael, tem vasos sanguíneos em excesso. E, misteriosamente, existe muito mais em seu lado esquerdo do que no direito. Os vasos estão estranhamente formados e acomodados em grupos emaranhados. A SKT também modificou completamente o físico de Michael. A parte de cima de seu corpo é subdesenvolvida, enquanto suas pernas, quadris e nádegas são super desenvolvidas, sendo ainda seu lado esquerdo extremamente desenvolvido. Se sua perna esquerda não tivesse sido amputada na altura do joelho, ela seria entre 15 a 25 centímetros maior que a perna direita. Antes de eu ter minha perna esquerda amputada, ela era tão grande e pesada que eu, literalmente, tinha de usar as mãos para erguê-la. Eu não conseguia erguê-la sem ajuda. Seus vasos sanguíneos incomuns fizeram com que seus órgãos abdominais se tornassem grandes também e os médicos tiveram que reconstruí-los. Ele tem problemas de malformação em seu trato intestinal e também teve problemas graves de malformação em sua bexiga. Seus vasos estranhos são responsáveis pelas pústulas arroxeadas enormes em suas partes do corpo superdesenvolvidas. Ele tem o que chamam de manchas vinho do Porto, e são as grandes manchas roxas na superfície da pele. Muito bem, filho, tá pronto para tomar banho? Eu sei que não é sua atividade preferida. Pouco se sabe sobre o que provoca a SKT. Graças a seus efeitos, Michael não consegue andar e precisa da ajuda da mãe Geneva e de uma ajudante. A SKT é uma síndrome muito complexa e ela se manifesta de várias maneiras nas pessoas. Conhecemos pessoas que têm essa síndrome e uma das suas mãos é hiperdesenvolvida. Depois, tem outros casos em que o desenvolvimento é muito maior, como o de Michael. Os especialistas que tratam de Michael o consideram realmente extraordinário. Ele tem uma das situações mais complicadas com a Klippel-Trenaunay que já vimos. As malformações vasculares de Michael se estendem da pele até os ossos. Por mais grave que seja, o estado de saúde de Michael tem todas as características da SKT. Ele tem artérias normais, bem como os vasos que levam sangue do coração para as células. Mas os vasos que levam sangue de volta a seu coração, suas veias capilares e vasos linfáticos são mal formados. Ao invés de ter ramificações organizadas de capilares, Michael tem camadas grandes e espessas logo abaixo da camada mais externa da pele. Elas estão dilatadas e cheias de sangue, o que lhe dá um tom arroxeado. Tá fria demais? Não. A superfície da pele de Michael, que apresenta as marcas roxas, são em grande parte os componentes capilares que formam uma cadeia muito fina. Ao invés de veias grandes e fundas, a parte inferior do corpo de Michael tem tubos pequenos, irregulares e salientes. Esses tubos não têm o sistema organizado normal de veias ramificadas que escoam para dentro deles. No lugar, existe um emaranhado denso e desordenado de vasos desproporcionais e seus linfáticos também estão distorcidos. Os linfáticos são vasos sanguíneos minúsculos que normalmente não são vistos a olho nu. Ao invés de transportarem sangue vermelho, eles transportam sangue sem as células vermelhas. Este fluido chamado de linfa contém as células brancas que combatem as infecções. A linfa passa por nossos tecidos através de uma rede similar às nossas veias e capilares.
Mas na parte inferior do corpo de Michael, os linfáticos se parecem com cachos de uva microscópicos. Eles rompem através de sua pele em forma de pequenos inchaços que facilmente se rompem e vazam linfa. Este fluido é frequentemente misturado com sangue dos capilares próximos que frequentemente vazam. Não deixe de esfregar bem ao redor, porque tem muito unguento aí. Constantemente eu sangro um pouco. Mas vai sangrar mais se eu bater a minha perna ou se esfregar demais. Os sangramentos no sistema vascular de Michael são uma porta aberta para as bactérias. Vou deixar você aí mergulhado um pouquinho enquanto eu arrumo as coisas, tá? Se essas pequenas vesículas se abrem e as bactérias entram, vamos ter uma grande quantidade de sangue e fluido estagnado, e isso vai infeccionar. Todos os dias, Michael usa uma solução desinfetante. Eu não sei quantos garotos de 16 anos gostam de tomar banho, mas no caso de Michael, isso é extremamente importante. É importante que ele seja mantido o mais limpo possível, porque ele não tem a camada protetora que todo mundo tem e que mantém os micróbios afastados. Esta coisa é ótima. É muito lento. Os vasos frágeis na pele de Michael tornam impossível a chance de ele prender uma prótese em sua coxa esquerda. Muito bem. Se alguma pressão for feita nesses vasos delicados, eles se rompem e criam feridas abertas. Pode segurar isto, filho. Está com um pequeno sangramento. Mas os médicos arrumaram uma maneira de reduzir o excesso de tecido. Esta imagem de ressonância magnética mostra perfis múltiplos das coxas de Michael para que consigamos analisar as diferentes regiões. Esta é a parte vista por cima de sua cintura em direção para baixo. Esta é a sua coxa esquerda. O osso da coxa perto do centro parece muito fino, porque os tecidos moles ao redor estão extremamente desenvolvidos. Para reduzir o tamanho de seus quadris e pernas enormes, Michael foi submetido a várias operações. Um procedimento conhecido como cirurgia redudora. A redução se refere à remoção de parte do tecido mole, deixando os ossos e os músculos intactos. É um procedimento complicado porque as partes do corpo super desenvolvidas contêm massas densas de veias aumentadas. Essas veias sangram mais do que qualquer outro tecido que cortamos cirurgicamente. 3, levanta. Os vasos mal formados de Michael também geram coágulos de sangue doloridos. Às vezes eu tô com dor e eu nem percebo porque eu já tô acostumado. Tá doendo? Um pouco. O fluxo de sangue por esses vasos sanguíneos anormais não é adequado. E o que acontece é que o sangue se assenta nos vasos e coagula facilmente. Põe isso em cima, porque hoje, por alguma razão, você tem muito fluxo. É possível ter inchaço, dor e rompimento da pele com feridas abertas. Eu sei, esta parte da pele está começando a se abrir de novo. Além dos coágulos provocarem dor em Michael, eles também podem provocar crises perigosas. Os coágulos de sangue podem se desprender e viajar até os pulmões, provocando embolia pulmonar, que é um grande coágulo de sangue preso no pulmão. Se um coágulo ficar alojado nos pulmões dele, pode bloquear o fluxo de sangue, interromper sua respiração e provocar sua morte repentina. Ganhei! O corpo de Michael é extremamente frágil. Os sangramentos constantes e os coágulos de sangue são uma ameaça permanente. Mesmo assim, ele consegue ter uma vida consideravelmente normal. Ah, não! A bola tá indo muito depressa! Legal! Legal! Mesmo tendo nascido com esta doença vascular rara, ele ainda acha motivos para isso, ser bom e estar feliz. Mesmo tendo nascido dessa maneira. Ele é incrível. Michael é um adolescente bastante normal, de verdade. E como um adolescente normal, ele se apaixonou. Oi! Como foi sua viagem? Foi divertida. E sua nova companheira está dando a ele novas forças para lutar contra um sistema vascular que constantemente ameaça sua sobrevivência. É muito legal te ver. É legal ver você também. Tudo bem aí, filho? Quer ficar mais um pouquinho? Quero. Então tá bom. Michael Politzer é um dos poucos milhares de pessoas no mundo que tem a SKT.
Embora os sintomas dessa doença sejam bem conhecidos, existem muitas coisas desconhecidas. Por que seu sistema vascular é tão incrivelmente super desenvolvido e estranhamente desenhado? Por que no lugar de ramificações normais de veias existem blocos grossos de vasos? E como os músculos, gordura, ossos e órgãos próximos a esses vasos incomuns são tão grandes? Estas perguntas sem resposta fizeram com que Michael criasse um site na internet. Meu site se chama Mike's KT Info. Eu estou sempre torcendo para que as pesquisas consigam ajudar a minha situação. E essa é uma das razões principais de eu ter um site. Quanto mais gente eu conseguir informar sobre essa doença, mais gente será inspirada a ajudar a encontrar tratamentos e, quem sabe, a cura. No site, Michael conta sua história. Quando eu nasci, disseram que eu tinha poucas chances de sobreviver. Por causa de sua síndrome misteriosa, Michael perdeu 2/3 de seu sangue no parto. Quando eu vi Michael pela primeira vez, eu pensei, ele tem a carinha mais linda do mundo. E depois eu percebi todo o resto. Quando eu era bebê, minhas 2 pernas eram deformadas, parecidas com as de um dinossauro. Elas eram roxas. Era como se alguém pegasse um pé feito de barro, amassasse bem e colocasse de volta. Os pais de Michael ficaram atordoados. Eles logo descobriram que a SKT não é herdada. Ao invés disso, os especialistas que tratam de Michael acham que ela surge de uma mutação genética no embrião durante o início da gravidez. Durante o desenvolvimento normal, os vasos sanguíneos se formam bem no início, no embrião. E com o tempo surge uma série de sinais muito específicos e outras coisas no corpo humano em desenvolvimento que vai dizer aos vasos sanguíneos como eles devem crescer, para onde enviar o sangue, quanto crescer e quando parar de crescer. Acredita-se que, em pessoas como Michael, esses sinais genéticos fiquem malucos e os médicos ainda não sabem como reverter ou até deter esta condição resultante. Não há cura para a SKT. Ela vai continuar a se desenvolver com o passar dos anos enquanto ele crescer. Preparado? 1, 2, 3, isso. A melhor descrição para o prognóstico de Michael é o acompanhamento. Muitas pessoas que têm essa doença de uma maneira bastante severa não vivem uma vida normal e morrem jovens. Mas Michael está decidido a viver uma vida normal. E como um adolescente normal, ele está interessado em meninas. Amy! Michael! Michael conheceu esta menina simpática, Amy. E quando os vejo juntos, eu acho que são 2 adolescentes apaixonados. Feliz aniversário atrasado. Obrigada. Amy também tem uma doença vascular chamada Síndrome de Parkes-Weber. Sua doença tem algumas características em comum com a de Michael, como, por exemplo, as manchas cor de vinho do Porto. Foi muito legal conhecer alguém que está passando por algo que eu estou passando. Eu não consigo conhecer muitas pessoas com doenças como esta. Então, é um tipo diferente de conexão. Eu fico com lágrimas nos olhos toda vez que os vejo juntos. Porque eu fico feliz que ele esteja tendo a oportunidade de experimentar essa intimidade com outra pessoa. Tem certeza de que não quer provar algo de novo? Nos últimos tempos, Michael anda comendo muito sushi feito em casa, seu prato preferido. Ele precisa comer a cada 2 horas, uma vez que sua síndrome o faz queimar calorias em uma velocidade incrível. É meio duro de um lado. Então eu ponho os 2 lados juntos e faço assim. Os tecidos incomuns estão se apropriando de nutrientes de sua corrente sanguínea. É quase como se um parasita vivesse em seu corpo e ficasse com toda a sua nutrição. É difícil para ele comer o suficiente para suprir suas necessidades nutricionais. A parte superior de Michael é magra e mirrada porque está sendo subjugada por sua parte inferior super desenvolvida. Onde? Além das refeições a cada 2 horas, Michael precisa receber transfusões de sangue regulares e tratamento com ferro. Do 3. 1, 2, 3.
Ele perde até 30% de seu sangue por mês por causa das rupturas em seus vasos sanguíneos mal formados. 1, 2, 3. Pronto, tá tudo bem? Vamos fazer um curativo no seu calcanhar, querido. Esta falta o torna anêmico. Seus poucos glóbulos vermelhos não conseguem transportar oxigênio suficiente para o resto das células em seu corpo. Terminamos. Você trata dele há tanto tempo que já o conhece como a palma de sua mão, não é mesmo? Você o conhece desde bebê, né? Conheço. Alguns de seus glóbulos vermelhos estão presos em seu sistema sanguíneo esquisito. Como se fossem carros em um labirinto de ruas congestionadas, muitos deles ficam presos nos cantos e fissuras de seus vasos mal formados. Eles ficam presos lá e formam coágulos perigosos que lhe provocam dor e ameaçam interromper sua respiração. Está tudo bem. Acabou, querido. Acabou. Estes coágulos de sangue sugam as proteínas coagulantes de nosso sangue normalmente quando nos cortamos. As proteínas coagulantes fazem com que nosso sangue se solidifique. Isso obstrui os vasos cortados e detém o sangramento. As proteínas de coagulação de Michael estão sendo acumuladas por seus coágulos e, por isso, não há quase nenhuma sobrando para realizar a sua cicatrização. Isso torna seu sangramento crônico ainda pior. Oi, Michael. Agora Michael começou a tomar um remédio para afinar o sangue. Esta é uma parte sensível do seu braço. Vai cooperar com a gente hoje, não é? Na última vez, nós tentamos fazer uma via subcutânea, fizemos 5 tentativas e não conseguimos nenhum retorno de sangue, não foi? Por que os médicos dariam um anticoagulante para alguém com sangramentos constantes? Pronto, devolva sua mão. O anticoagulante funciona prevenindo a formação de coágulos. O resultado é que o sangue de Michael tem mais proteínas para estancar o sangramento quando é necessário. Desde que Michael começou a tomar o anticoagulante, ele tem sangrado menos. O truque é achar a dosagem certa. Quanto remédio, além de deter o sangue, previne novos coágulos? Geneva quer saber com certeza se a formação de coágulos perigosos realmente parou. Ela também está preocupada que os coágulos que já existem na bacia de Michael possam se soltar e chegar aos seus pulmões. Os coágulos que estão provocando tantos problemas são inoperáveis neste momento. Ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado. O perigo é real. Puxe, mãe. Muito bem, legal, vire. Para obter algumas respostas, ela vai levar Michael de avião de sua casa na Pensilvânia até o Hospital Infantil de Boston. Mas os 640 quilômetros da viagem podem ser algo custoso demais para o corpo de Michael. Tomou seu remédio? Não deixe de tomar seu remédio para dor e o comprimido para o enjoo, tá bom? É aquele amarelo. Michael Politzer, de 16 anos, está com o sistema vascular enlouquecido. Eu vou levar sua cadeira de rodas para fora para trazerem a maca. Seu corpo está sempre lutando contra infecções, dor e coágulos de sangue potencialmente mortais. Quanto mais velho ele fica, maiores os riscos. Querido, agora eu vou te dar a injeção de Lovenox para que a gente não tenha de se preocupar mais tarde. Michael começou a tomar remédio para afinar o sangue. É uma terapia arriscada. Muito bem, você está pronto? O sangramento dos vasos mal formados de Michael piora. E como os coágulos continuam a se formar, um deles pode acabar nos seus pulmões, impedindo sua respiração. Como está se sentindo hoje? Bem? Tá pronto para ir para Boston? Acho que sim. Para ver o Dr. Fishman? É? Hoje, a mãe de Michael vai levá-lo ao Hospital Infantil de Boston para descobrir se o anticoagulante está funcionando. Eu peguei os números de telefone, peguei meu celular e a nossa comida já está embalada. Mas levá-lo de sua casa em Carlisle, Pensilvânia, até Boston, um voo de 2 horas e meia, é uma tarefa enorme e fisicamente traumática para Michael. Temos vários equipamentos médicos que precisam viajar conosco. Temos de levá-lo em uma ambulância até o aeroporto. Só para tirar Michael de casa já é um desafio enorme. Os preparativos para uma destas viagens podem ser muito cansativos. Existem muitas peças para serem encaixadas. Nossa. Deixei espaço suficiente lá no fundo ou preciso tirar a mesa? Pode empurrar um pouco se precisarem. Não há necessidade. Nós vamos tomar cuidado. Eu fico sempre um pouco preocupada quando ele vai ao médico porque a gente nunca sabe que tipo de notícia a gente vai receber. Então tem sempre aquele estresse a mais. Eu vou lhe dar um comprimido contra enjoo só porque tem muita agitação.
Uma das razões pelas quais nós não vamos tanto a Boston é porque é uma superprodução. Eu não tô muito animado com isso, porque vai ser um dia muito longo e vai dar muito trabalho. Vai ser fisicamente extenuante. Vire devagar. Michael não vai viajar para Boston em um voo comercial. Uma ONG chamada Angel Flight vai levar Michael em um avião pequeno e particular. Mas os voos podem ser turbulentos e isso pode fazer com que seus vasos sanguíneos inchados doam. Não se preocupe com solavancos, Michael. Estamos na ambulância agora. Estamos indo para o hospital de Boston para conversar com o Dr. Fishman. Mas não vão passar sem os solavancos. Esta vai ser a parte mais turbulenta de toda a viagem. Aguenta firme, querido. Michael veio ver o Dr. Stephen Fishman, um dos maiores cirurgiões de malformação vascular. Ele realizou vários procedimentos em Michael. Eu já fui hospitalizado 67 vezes e sofri 40 cirurgias. Oi. Olá. Prazer em vê-lo de O novo. prazer é todo nosso. Como foi o voo? Bom, Teve turbulência, né? Um pouquinho. É, esses aviões. Você parece forte. Acho que a última vez que eu vi foi... foi depois da retirada do meu baço. Olha a cicatriz. Ah, o senhor já sabe. Foi o senhor que fez? Sim. 7 meses atrás, o Dr. Fishman retirou o baço de Michael, um órgão que ajuda o corpo a combater infecções e filtrar substâncias do sangue. Está cicatrizando bem, né? O baço estava coberto de vasos sanguíneos inchados. Eles estavam guardando uma tremenda quantidade de sangue, provocando a expansão do órgão. Extremamente grande, a ponto de, ao invés de ficar escondido embaixo das costelas, desceu até quase dentro da bacia, ocupando todo o lado esquerdo do seu abdômen. Esta imagem de ressonância magnética mostra o corte transversal do abdômen de Michael, revelando o seu baço gigantesco, a área mais escura e marmorizada do lado direito. O baço ocupava metade de seu abdômen e estava 13 vezes mais pesado do que um baço de um adulto médio. Removeram um baço de 2,3 kg do abdômen dele. Uma coisa incrível, uma vez que ele é um garoto que pesa 27,2 kg. Sem o órgão que combate micróbios, Michael tem que ter cuidado extra para evitar infecções. Interessante. Mas agora ele também precisa de menos transfusões para manter sangue suficiente em seu corpo. Geneva ainda está preocupada com os coágulos de sangue na bacia de Michael. Podemos esquecer aqueles coágulos na bacia dele? Eles não vão provocar nada de importante. Eu me preocupo com algo que possa se soltar e eu ter que sair correndo, entende? Sim. A maior ameaça à vida de um paciente com clipeotrenoni é a formação de um coágulo em uma de suas veias anormais que se solte e vá direto para o coração e pulmões. Mas o Dr. Fishman garante que os coágulos não são mais uma ameaça. Eles são coágulos organizados agora e basicamente são cicatrizes. Quando o coágulo fica lá parado por alguns meses, ele se torna uma cicatriz e não consegue viajar para os pulmões e o coração. Michael não tem mais nenhuma dor ou inchaço. Segundo o Dr. Fishman, isso significa que não há coágulo novo e que o anticoagulante está funcionando. Tudo bem? Isto está muito bom e estamos otimistas em comparação com o que me preocupava em relação aos coágulos em sua bacia. Bem, eu estava preocupado com eles, mas ele obviamente demonstrou sua resiliência costumeira. Tudo indica que você vai ficar com a gente por um longo tempo. Então agora vai ter que limpar seu quarto. Eu acabei de limpar por causa das filmagens. Contanto que ele continue recebendo ligações da namorada e você continue fazendo sushi, ele vai continuar bem forte. Michael tem um caso extraordinariamente grave de SKT, mas sua resiliência também é extraordinária. Ele e sua mãe sabem quando pedir ajuda, mas eu acho que ele ainda não está pronto para desistir, e nós também não. Obrigado por terem vindo nos ver. Ajuda a vê-lo pessoalmente. É mais fácil vê-lo de vez em quando. Eu sei que é difícil para você viajar. Hoje, quando o Dr. Fishman me viu, ele ficou surpreso em ver como eu tô bem. Eu fiquei feliz em ouvir o quanto animado o Dr. Fishman ficou ao nos ver em Boston hoje. Só tivemos notícias boas. Foi um dia excelente. Michael, você voltou! Oi! Como foi a viagem? Foi divertida. Todos os dias é um privilégio ver meu filho querido acordar e se deslocar no tempo e no espaço. Porque ele é muito positivo e nunca passa pela cabeça dele que ele possa desistir.
É impensável haver vida sem sangue, mas Michael Politzer e Song Fan mostram os problemas que surgem quando os vasos sanguíneos se espalham demais e guardam demais desse fluido nutritivo. Seus corpos são contradições do desenho estrutural e mistérios desconcertantes de uma anatomia rara. Versão Marshmallow São Paulo.